prevenir? Cláudia de Bulhões, muito obrigado, né? Primeiro pela sua audiência, ela que está sempre ali na internet mandando também os seus comentários, mas hoje aqui em estúdio falando dessa doença tão importante, né? Que lamentavelmente tem aumentado também os casos do mal de Alzheimer. O que é e como prevenir? Por que o interesse em lançar esse livro, Cláudia? Por que essa pesquisa, naturalmente, para apresentar dados também agora nessa obra? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes. Eu estou acostumado com telespectadores. Agora é telespectadores e ouvintes, com certeza. Mas seja bem-vinda e fique à vontade, Cláudia. Muito obrigada. O mal de Alzheimer, ele já existe há muito tempo. Ele era camuflado com várias outras informações. Mas eu me interessei muito pelo seguinte, porque quando eu estava morando no Rio, eu fui dar aula na Univert, que é a Universidade Aberta da Terceira Idade. E eu via as senhoras e os senhores com alguns problemas de lapsos de memória. E depois eu tive, assim, 12 anos de convivência com um marido que teve mal de Alzheimer. Então eu sei de perto. O dele diagnosticado mesmo. Diagnosticado mesmo. E é uma coisa terrível. É como se o espírito saísse do corpo e o corpo ficasse perambulando, sabe? Porque no Alzheimer temos 3 fases, né? A fase inicial, a fase intermediária e a fase final. Ou seja, isso é uma divisão didática para poder se entender como é a doença. O primeiro sinal do Alzheimer é o quê? É o esquecimento? É o esquecimento. Agora, eu tenho muito receio, porque às vezes a pessoa tem um foco direcionado, certo? Eu estou só direcionado para escrever o meu livro. Então eu saio dos outros focos. Começo a esquecer alguma coisa. Isso não é mal de Alzheimer. Eu tenho que falar Alzheimer, porque é alemão, né? E tem um R no final bem forte mesmo. Agora, para diagnosticar é muito difícil. Porque o diagnóstico feito mesmo, sabe, é depois que se tem a negativa de várias doenças, inclusive o síndrome de Korsakoff, que é aquela que quando a pessoa toma muitas bebidinhas, né, o espírita fica meio aloprado. Certo. Você me conhece, né? Aí começa a ver bichinho, começa a ver alucinação. Aí tem várias outras doenças que tem que ser por eliminação até chegar no Alzheimer. Exato. E porque o Alzheimer mesmo só se diagnostica, vamos dizer assim, se diagnostica, mas só se tem essa prova concreta através do exame patológico. E o exame patológico, claro, só é feito depois que se morre. Que complicação, meu Deus. E é uma doença que se instala no cérebro e tem tendências, existem grupos na sociedade que tem mais tendência a ter Alzheimer ou não? Olha, é o seguinte, eu contesto muito esse negócio assim, o sedentarismo ocasiona Alzheimer. Tem muitas pessoas, muitos grupos de familiares que têm Alzheimer. Então o sedentarismo tanto faz a pessoa viver em movimentos físicos, ginásticas, mas qualquer coisa, já tem aquela genética. Então tem que ter a prevenção, sabe? Não é que essa prevenção, tenha a ousadia de dizer assim, isso vai evitar o mal de Alzheimer. Não. É uma prevenção que pode, ou, vamos dizer assim, deixar o mal de Alzheimer mais para diante, né? Retardar, né? Obrigada. Retardar. Ou então, realmente prevenir, não ter o mal de Alzheimer. São os exercícios mentais. Mas é interessante, sabe, Marcos? É porque as pessoas não sabem. E aqui no nosso livro, a gente diz a diferença entre arteriosclerose e Alzheimer. Ainda tem essa confusão? Tem. E tem demência senil também. Nossa, tudo doenças que atingem o cérebro com características parecidas. Exatamente. Né? E aqui nós temos no nosso livro também... Você está em qual página? Fala para mim, estou acompanhando. Deixa eu botar os óculos, tá? Porque o computador... Você está acompanhando aí a entrevista de Cláudia de Bulhões. 43 a página. Ela que está lançando o livro Mal de Alzheimer, o que é e como prevenir. Você está sofrendo com esse problema em casa? Ou alguém da sua família aí já foi diagnosticado? Você pode interagir comigo. Estou na página 43. Pode falar. Essas aqui são as doenças, né, que tem que ser afastadas, a possibilidade de tê-las
para poder ser diagnosticado o Alzheimer. Agora, eu tenho muito receio. Eu não sou neurologista, eu sou psicóloga. Então, eu não posso diagnosticar certo, doenças. Clinicar, né, para a doença. Você pode ajudar na identificação. Nem diagnosticar, certo? Eu posso ver as coisas emocionais. Mas diagnosticar doença é meio problemático, eu não posso. Então, para isso, tem que ter o neurologista, certo? Agora, eu tenho muito receio, caros ouvintes, amigos e os doutores, médicos, me perdoem, né? Com a tal da iatrogenia. Você sabe o que é iatrogenia? Faço a menor ideia. É o seguinte, é você não ter uma doença e de repente toma tanto remédio para combater aquela doença que você termina tendo a doença. Que coisa. E o que acontece? Agora, isso no mal de Alzheimer pode ser uma coisa que ocorra, como em todas as doenças. Porque como é que você vai afastar uma atrofia cerebral provocada por alcoolismo se não tiver pelo nosso sistema do SUS? Que coisa. Como é que você vai afastar a deficiência grave de vitamina B pelo SUS? O neurologista não tem essas armas na mão. O psicólogo também não tem. O que é que ele vai? Ele vai pelo o diagnóstico, pelo que ele vê. E normalmente quando você perceber que a doença já está instalada. Ou em nível de instalação acelerado, né? Por isso que no nosso livro nós também lançamos vários exercícios de prevenção. Eu estava vendo aqui, tem os desenhos, tem as letras e tal, quer dizer que isso são os exercícios para que a pessoa possa se identificar, se autodiagnosticar? Não, isso aqui é a prevenção, Marcos. Tudo para prevenir. Tudo para prevenir. Esse que tem na 59, que tem aqui o exercício 3, de um lado tem uma vaca e da 59 tem a letra R várias vezes. Aqui um quadro com a letra R várias vezes. Para achar outra letra dentro do que está incluído dentro da letra R, tem que... Às vezes a gente dá cada rabiada. Esse é meu, não? Esse vai ser o meu livro, Pode né? ser. Então já vou dizer que não é. Já vou fazer, porque eu já vou riscar. Esse você não vai vender. Marcos, e outra coisa. Eu estou fazendo uma palestra. Não é palestra. A apresentação do livro, né? Mas eu estou falando também sobre o Alzheimer. Terça-feira, às 20 horas, no Hotel Enseada. É uma promoção do Rotary Club de Maceió Farol, porque o Rotary Farol ele está muito envolvido com a comunidade. Bom, então quem quiser assistir essa palestra é, como a gente diz, de grátis, como a gente no Rio às vezes. 0800, né? 0800. E esses exercícios são preventivos. Você quer ver uma coisa, Marcos? Eu te pergunto. Se você passar, Marcos está lendo um livro. Marcos, não, eu estou fazendo um exercício para ver se eu estou mal. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você ultrapassa o último colocado, em que lugar você fica? Penúltimo. Errado. E é? Errado. Alguém pode ultrapassar o último? Cai dessa, né? Pronto, mas isso não quer dizer dar um não, mas é isso que o nosso livro propõe. É uma série de coisas assim que a gente tem que objetivar o sentido da coisa. Você quer ver coisas infantis que a gente brincava? Você quer ver uma coisa? Aí você repete 200 vezes. Mate. O que a vaca bebe? Leite. Não. Mate? Não. Água. A vaca bebe água. Ô, Moreira, a vaca bebe água, Moreira. Então são coisas assim interessantes que a gente tem que perceber no dia a dia e fazer esses exercícios. Que coisa, está tudo aqui, ela está fazendo a pegadinha comigo a partir dos exercícios. Bom, o da letra B eu já me dei bem. Achei 5 letras B rapidamente aqui, não foi tão rápido, mas achei dentro aqui do universo de um quadro só com a letra R. Isso tudo são exercícios cerebrais que nos ajudam a dar respostas. Exatamente. Nós apresentamos aqui 36 exercícios que foram enviados por internautas e outros de nossa criação. Tem outro exercício aqui. Lombo. Moreira, quem descobriu o Brasil?
Pedro Álvares Cabral. Ele pensou. Tem que dar Ele já sabe das tem que dar resposta imediata, rapaz. Foi igual a minha do meio e meio, eu disse que a vaca bebia leite, a vaca bebe água. Porque é interessante, sabe, Tudo bem? Marcos, a gente entender aí, que quando é que o você Alzheimer, pode ele quadro? ataca os neurônios. Ele é oriundo dos neurônios. Os nossos neurônios ficam ressecados. Os neurônios, eles moram na caixa craniana, que é no cérebro. Que o cérebro é um órgão que fica na nossa cabeça, feito uma couve-flor. Pronto, eu te ligo. E então eles vão secando. Eu estou falando assim para que todos conheçam e entendam o que é o Alzheimer. Não, de forma Porque se eu objetiva, explicar muito aqui, bom. placa senil, não sei o quê. Fala como você está falando mesmo, está ótimo. Se eu explicar essas coisas assim, vai ficar muito complicado até para mim, porque eu sou uma pessoa muito simples. Eu não tenho a menor pretensão de ensinar Alzheimer. Eu estou curioso para saber o seguinte: o Alzheimer, ele tem idade para começar a acontecer ou está fora de cogitação? Pode ter uma carga genética que faça um jovem também apresentar Alzheimer? Aí é a Cláudia que está falando. Certo. Né? Porque as pesquisas existem muitas. Mas pesquisa é igual a pesquisa de eleição. Que a pessoa tem... Você nunca viu pesquisador, né? E outra coisa, você vai, e de repente cai do cavalo. Né? Bom, então é o seguinte, dizem que a partir dos 60 anos. Eu já peguei com 50 e poucos, eu já pensei. Já encontrou pessoas? Já. Com pessoas com Alzheimer. Agora, pessoal, cuidado. Esquecimento é esquecimento. É falta de foco no objetivo, que você está focada em outro objetivo. Não vamos achar que todo esquecimento é Alzheimer. Senão daqui a pouco está todo mundo já na fase final ou fase intermediária. Porque a gente tem que entender, logo antes de entrar na fase inicial, fazer exercícios preventivos. Você quer ver uma coisa? O nosso corpo, nós temos 2 hemisférios no nosso corpo. Temos o hemisfério esquerdo no nosso cérebro, na nossa cabeça, vamos falar assim, e o hemisfério direito. O lado direito do nosso cérebro, ele manda do lado esquerdo. É o contrário, né? É sempre o lado contrário, né? A gente trabalha em X. Então, sempre que nós pudermos, nós temos que... no nosso livro tem também um exercício para ver quem é destro ou é canhoto. Então, se a gente é canhoto, vamos trabalhar, tentar exercícios com a mão direita. Isso. Né? Mas não como antigamente, que as pessoas obrigavam, até batiam, né? Para a pessoa, quando era canhoto, só escrever com a destra. Isso é do seu tempo, né, Moreira? Eu faço isso no computador, né? Eu normalmente escrevo com a mão direita, mas só opero o mouse com a mão esquerda. E no futebol eu sempre chutava com a perna direita e passei a desenvolver a chutar com a perna esquerda, até para fazer mais gols mesmo, né? Mas termina sendo um exercício também para o cérebro, muito bom. né? E outra coisa, essa sua bilateralidade é um indício de que você é um homem inteligente. Pô, muito obrigado. Porque... Eu vou adicionar isso ao salário, viu? O Moreira da Silva está dizendo que tem a participação de um internauta nos acompanhando também nessa entrevista pelo portal mais.al. Quem é que está por aí, Moreira? É a nossa companheira Isolda Herculano, viu? Ela diz o seguinte: Marcos, meu avô sofreu com mal de Alzheimer por mais de 10 anos e faleceu ano passado. A doença é realmente muito devastadora, tanto para o doente quanto para o cuidador e a família. Os primeiros sinais são silenciosos e se confundem mesmo com os sinais típicos da terceira idade. Como o lapso de memória parece inicialmente algo inocente, mas a evolução é muito triste. Precisamos mesmo aprender a lidar com ela e compreendê-la, já que a incidência do Alzheimer é cada vez maior. Ela está falando do aspecto também de quem conviveu com a pessoa doente. É porque eu tenho um grupo de apoio ao portador, à família de portadores de Alzheimer. Porque a família, ela termina, toda pessoa que trabalha muito com uma doença, com alguém doente daquela doença, adoece. Não necessariamente daquela doença, mas adoece. Passa a sofrer também, né? Então elas têm que ter apoio emocional, psicológico e até troca de ideias. Porque conviver com, eu chamo Alzheimer, esse título sou eu que dei, né? É muito problemático, porque quem está já portador na idade avançada, você imagina que a nossa cara ouvinte aí deve estar
sabendo, que ela conviveu também. Ela é jornalista aqui do sistema, tá sempre ligada na Rádio Jornal. Ótimo. E aí ela está inclusive vivendo um momento especial, vai ser mamãe esse ano e está acompanhando aí a sua entrevista. É a Isolda Herculano. Então eu desejo a ela um bom momento. A pessoa na fase avançada praticamente vegeta, com Alzheimer, praticamente vegeta, né? Porque a fala torna-se vagarosa, não tem raciocínio e, na verdade, não sofre, porque saiu do ar. Não percebe os sentimentos, os problemas ao redor. Nada. Inclusive não tem controle da bexiga, não tem controle de intestino. Volta a ser criança, Mas a criança é diferente, entendeu? Porque a criança, ela não tem o controle numa determinada fase de vida dela. Ela evolui para resolver isso, né? E o mal de Alzheimer, ele vai evoluindo, esse termo eu acho terrível, ele vai evoluindo, né? Para ficar pior. Evolui a doença, evolui o ser humano.